muito se discute sobre essa questão da inspiração da Bíblia. E para nós cristãos, é praticamente uma pedra angular, fundamental, assim como a ressurreição de Cristo, assim como a questão da criação. Sabemos defender e sabemos nos posicionar e, de certa forma, apresentar a verdade da inspiração das Sagradas Escrituras. Então nós devemos ter, são várias teorias que surgem aí no nosso meio, e na nossa apostila nós temos algumas dessas teorias, mas nesse vídeo nós vamos nos atentar simplesmente à verdadeira teoria da inspiração. Então a Bíblia, ela é inspirada verbalmente e plenariamente, ou seja, uma inspiração verbal e plenária, ou seja, ela foi sobrenaturalmente inspirada pelo Espírito Santo de Deus e também é uma revelação total daquilo que Deus quer para a humanidade. Então nós vamos destrinchar esse tema aí. O que é a inspiração divina, o que é a inspiração verbal e o que é essa inspiração plenária, porque esses três fundamentos, né, essas três situações, elas ocorrem na defesa da inspiração total da Bíblia. O primeiro ponto que nós cristãos devemos saber é que a inspiração bíblica, ela é divina. Lá nas páginas do Antigo Testamento, a expressão "assim diz o Senhor" e expressões similares com relação a isso, "assim diz a voz de Deus", "assim nos disse o Senhor", "assim nos disse Yahvé", ela se repete em aproximadamente, estamos arredondando, 3.800 vezes. Óbvio que estamos colocando de uma maneira arredondada. Então você vai ter isso lá quando, em Êxodo, Moisés está recebendo do Senhor, diz que ele escreve todas as palavras do Senhor, isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 24, versículo de número 4. Nós temos Jeremias advertindo, não esqueça as palavras do Senhor, está lá em Jeremias 26, capítulo 26, versículo 2. Lá no Novo Testamento, Paulo diz que as palavras são aquelas que o Espírito Santo nos ensina, lá em 1 Coríntios. João assegura, lá no livro de Apocalipse, que o Senhor revelou a ele todas as coisas. E além do mais, nós falamos aí só dos apóstolos, né, de Paulo, de João, dos profetas como Jeremias, do legislador que era Moisés, mas o próprio Senhor Jesus nos asseverou que até os sinais, aqueles sinais diacríticos, né, que estavam na língua hebraica, eram inspirados por Deus. Aliás, não vou nem usar o verbo no passado, vou dizer que são inspirados por Deus. Quando ele diz lá no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 18, diz que nenhum jota, nenhum tio deveria ser omitido da lei. Então, nós podemos dizer assim, que a própria Bíblia, através das palavras dessas personagens que nós citamos aqui, elas reivindicam que esta mensagem, que as boas novas, que as leis, elas são o quê? Inspiradas e vindas da parte de Deus. Então, nós vamos dizer que a inspiração bíblica, ela é divina. Neste interim, nós devemos ratificar o quê? Que a palavra de Deus, que a Bíblia, ela é divinamente inspirada, como Paulo diz para Timóteo, lá em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo de número 16. E aí nós devemos entender o que significa essa palavra inspirado, o que significa esse trem aí, inspiração. A palavra inspirado, o termo inspirado, vem do grego, né? É o theopnestos, que significa literalmente, de uma maneira denotativa, ou seja, dicionário, sentido literal, Deus inspirou ou foi soprada por Deus. Então, desse modo, nós vamos dizer que a inspiração, ela é verbal. Por quê? Porque Deus sopra nos escritores das Sagradas Escrituras aquilo que deveria ser escrito. E aí você vai falar, então Santo quer dizer que os apóstolos, os escritores, eles eram como se fossem robôs e Deus ia ditando e eles iam escrevendo como se fosse um ditado? Não, eles eram instrumentos, eles foram instrumentos usados por Deus. Deus deixou a sua mensagem, foi passando a ele a sua mensagem, e eles escreveram de maneira inspirada pelo Espírito Santo, mas mantendo a sua personalidade e a sua característica, ou seja, Deus os usou dentro do seu próprio talento, dentro daquilo que realmente eles eram. Então, essa ação divina, né, da parte do Senhor, ela foi tão intensa, mas tão intensa sobre esses escritores, algo que não mais se repete nos dias de hoje,
devemos deixar isso bem claro, que essa inspiração bíblica, ela é diferente de uma inspiração de você cantar um hino, de você escrever um poema, não é o mesmo estilo de inspiração. Porém, nesse sentido, quando Deus utiliza esse theopnestos, aquilo que Deus queria que fosse escrito foi realmente pregada, ou seja, escrita, talhada nas sagradas. Finalizando, então, a nossa linha de pensamento, nós podemos dizer que a inspiração bíblica ela é plenária, ou seja, total. Quando eu estou dizendo plenária, estou trazendo o termo plenário, vem de pleno, ou seja, totalidade. Então, nesse contexto, nós vamos dizer que, assim como Paulo, né, dentro do texto que nós já estudamos, quando ele diz para Timóteo que toda a Escritura é divinamente inspirada, ela apresenta que a Bíblia, né, esse versículo, essa citação de Paulo, ela nos traz a intenção de que a Bíblia ela está acima de qualquer outro título que tenha sido publicado, que tenha sido escrito pelo homem. Ela está acima de todos. Está acima de Tolstói, Dostoiévski, Machado de Assis, Shakespeare, ou qualquer outro grande nome da literatura universal que você venha trazer à sua mente. A Bíblia está acima disso. E você sabe por quê? Porque a Bíblia, ela transforma vidas. É ela que causa a ideia de que o homem está em pecado e que ele necessita de um Salvador. É ela que encaminha as nossas diretrizes para uma vida plena com Cristo, para uma vida de plenitude com o Senhor. E o interessante é você saber que todos os livros, então, todas as cartas, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, são inspiradas pelo Senhor e elas possuem o mesmo grau de autoridade, ou seja, nenhum desses textos deve ser desprezado. Você não deve pensar, eu gosto mais de Gênesis e vou me basear ali. Não, Moisés não vale mais aquilo que está escrito no Velho Testamento, porque é só o que está no Novo agora. Não. Toda a Escritura, Velho e Novo Testamento, possuem o mesmo grau de autoridade e são a representação, sim, da palavra do Senhor. Na realidade, não vou nem trazer esse termo representação, ela é a palavra de Deus. Ela é aquilo que o Senhor tem deixado, a verdadeira e pura revelação da voz do Senhor para nós, os cristãos. Fechando esse nosso estudo sobre a questão da inspiração bíblica, óbvio que nós até falamos isso no início da nossa aula, que é um estudo de uma maneira mais sintética, uma coisa mais resumida, né? Nós percebemos que a Bíblia é a palavra de Deus escrita divinamente, verbalmente e plenariamente inspirada. Todos os autores, os mais de 40 autores, foram ali inspirados pelo Espírito Santo de Deus, como está lá na carta de Pedro, e foi deixada para nós, né, pela graça do Senhor, para que fosse para nós, cristãos, hoje, a nossa única regra de fé e prática, para que pudéssemos desenvolver, para que possamos desenvolver a nossa vida e o caráter cristão.